Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui nós temos um exemplo humano praticamente completo, né? Diz que ele era íntegro, dedicado inteiramente a Deus. O que mais? Reto, um homem honesto. O que mais? Temente a Deus e se desviava do mal. Esse era o Jó. Agora, qual era a sua dedicação à religião da família? Nós percebemos que Jó era um homem muito interessado na salvação da sua família. Ele fazia intercessão pelos filhos. Aqui no versículos 4 e 5 do mesmo livro de Jó, capítulo 1, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, o que fazia Jó? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Essa palavra santificar quer dizer os dedicava a Deus, ou os rededicava a Deus. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui na Bíblia nós encontramos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas ele tinha um interesse especial. Embora ele ajudasse todas as pessoas que estivessem necessitadas, ele tinha uma preocupação especial com a salvação dos seus filhos. Então, esse era o Jó da palavra de Deus. Um homem convertido e interessado na salvação da sua família. Queridos irmãos, eu não imaginava que o nosso mundo ficaria tão corrompido como está hoje. Cada dia pior. E os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, eles estão expostos a essa corrupção, especialmente através da mídia. A mídia é uma bênção quando usada para a honra e glória de Deus, para a divulgação do Evangelho, mas, por outro lado, mal usada, ela tem sido um obstáculo para desviar as pessoas de Deus, especialmente adolescentes e jovens, que têm a mente mais maleável e nessa fase formativa. Nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 4, uma profecia muito apropriada para hoje. Aliás, essa profecia se refere aos nossos dias. O profeta Malaquias diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês observaram que nessa profecia, quem se converte primeiro? Aqui fala de converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então aqui estamos lendo de uma obra reformatória, uma obra de revivamento na família, uma obra de renovação da fé da família. E eu creio que nunca vivemos num tempo tão perigoso como agora. Eu creio que os pais deveriam fazer da salvação da sua família a prioridade absoluta, a prioridade máxima, quando nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, adolescentes, estão correndo grande risco de corromperem-se com os costumes e as práticas do mundo, coisa que nós nunca imaginávamos. Interessante que o próprio Jesus, quando falando aos seus discípulos, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então hoje, com as teorias da evolução, com o ateísmo, com o espiritismo, as famílias estão sendo prejudicadas terrivelmente. E é época de fazer esse trabalho com a família. Quando nós estudamos acerca da experiência do grande profeta Elias, Elias viveu numa época muito difícil, quando o Israel de Deus havia apostatado
O Israel se havia tornado idólatra, estavam adorando a Baal, que era o deus pagão. E Elias foi chamado por Deus para fazer uma obra de reforma. E quando ele estava para oferecer o sacrifício, qual foi a sua primeira atitude quando ele ia oferecer o sacrifício no altar de Deus? Aqui no capítulo 1 de Reis 18, 30 e 31, diz assim: Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Eu queria perguntar aqui, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, como está o altar de Deus na sua casa? Será que você continua fazendo aquele culto da manhã, aquele culto da tarde, todos os dias com a sua família? Então, da mesma maneira como Elias começou a obra de reforma, restaurando o altar, eu creio que nós que vivemos nesses últimos dias devemos levar muito a sério. Isso aqui depende da salvação da nossa família. Restaurar o altar. Como que está o altar da minha família? Como que está o altar da sua família? Talvez você levante cedo, saia de casa e chegue tarde, voltando do trabalho, não tenha tempo. Mas diz a inspiração que quando o pai está ausente, a mãe deveria fazer esse trabalho, de juntar ao redor de si seus filhos e dedicá-los a Deus pela manhã e pela tarde. Pela manhã agradecer pelo cuidado da noite e pela tarde agradecer pelo cuidado durante o dia. Na palavra de Deus encontramos que antes da vinda de Cristo viria Elias. Qual foi a obra de Elias? Restauração. Então, o Elias primeiro Elias restaurou o altar no povo de Israel. O segundo Elias, que é João Batista, ele trabalhou pela restauração da família. Por sinal, ele perdeu a cabeça por defender a família. Quando ele falou para Herodes que não tinha lícito casar com uma outra mulher enquanto o marido está vivo. E por causa dessa mensagem ele perdeu a cabeça. E qual é a missão do Elias de hoje? De acordo com a palavra de Deus, a nossa missão como movimento de reforma é a restauração da família. Restauração da fé na família. Porque nós estamos diante do grande acontecimento dos séculos, que será a volta de Jesus. E nós precisamos fazer um trabalho especial de preparar a nossa família, pais, mães e filhos para o encontro com Deus. E diz Ellen G. White, o grande movimento reformatório deve começar com a apresentação a pais, mães e filhos dos princípios da lei de Deus. Agora, quando falamos da lei de Deus, não estamos falando de um código frio de letras, não. O principal ponto da lei de Deus é o amor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 10, diz que o fundamento, o cumprimento da lei é o amor. Então, os pais devem manifestar verdadeiro amor pelos seus filhos. Verdadeiro amor não quer dizer fazer o que eles querem, mas fazer o que eles precisam para que sejam salvos no dia do Senhor. E em Efésios capítulo 5, versículo 33, nós temos aqui alguns princípios para que o lar cumpra o seu objetivo. Efésios capítulo 5, verso 33, lemos assim: Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa. Aqui fala do amor do marido pela esposa. E a esposa respeite o marido. Dois princípios muito essenciais para renovar a fé da família. O pai amar a esposa respeitar o marido. E qual a atitude dos filhos? No capítulo 6 do mesmo livro de Efésios, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E o verso 4 tem um mandamento para os pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Bem, queridos irmãos, o que é que está acontecendo no mundo hoje? Vocês já perceberam que hoje nós estamos assistindo pais obedientes aos filhos? Em vez dos filhos obedecerem aos pais, os pais estão obedecendo aos filhos, fazendo o que eles querem para não desagradá-los. Mas com isso estão causando a própria perdição de seus filhos. E nós lemos também em Colossenses um mandamento muito semelhante, é uma repetição do apóstolo Paulo, desse princípio básico de obediência, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos dedicar a nossa família a Deus. No versículo 21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os para que não fiquem desanimados. Então aqui nós estamos encontrando na palavra de Deus uma orientação para que na família haja uma comunicação edificante. O pai amando a esposa respeitando o marido, os filhos obedecendo os pais e os pais não irritando os filhos. Note bem, aqui fala apenas 4 versículos. Se nós levássemos a sério esses 4 versículos apenas, que seria o nosso mundo? Nosso mundo seria realmente um paraíso. Então, em Colossenses capítulo 3, verso 18, diz assim: esposas, sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Verso 19, marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, em poucas palavras, nós temos aqui os princípios básicos para a felicidade da família. Queridos irmãos, eu repito, mais do que nunca, agora é tempo de renovar a nossa fé. Começando do pai, junto com a mãe e os filhos. A salvação da família depende disto. Bem, a palavra de Deus diz que o grande mandamento da lei é o amor. Então, repito que a nossa família não deve ser controlada por uma multidão de regras sem o amor. O amor deve ser o princípio fundamental, não apenas exposto teoricamente, mas praticado pela família. A palavra de Deus diz que a lei de Deus deve estar impressa no coração. Como que a lei de Deus é impressa no coração? Quando nós nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo escreve a lei no nosso coração. E qual é a nossa participação nesse processo? A participação nossa é estudar a palavra de Deus. Eu sempre me lembro de uma mãe, ela chamou a sua filha pequena para ajudar a limpeza da casa. E a menina achou um livro lá, meio escondido no canto. E a menina perguntou: mamãe, que livro é esse aqui? A mãe respondeu: minha filha, esse livro é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Então a menina respondeu: mamãe, então vamos fazer o seguinte, vamos devolver para o Senhor esse livro, porque aqui em casa ninguém usa. A filha falou para a mãe: vamos devolver para o Senhor, para Deus esse livro, porque aqui em casa ninguém usa. Eu pergunto a você, você está usando a Bíblia em casa? Você está estudando a Bíblia individualmente? Você está lendo a Bíblia para os seus filhos? Uma vez chegamos numa oficina mecânica e lá estava uma Bíblia aberta. Eu comecei a falar com o mecânico sobre o Evangelho. Ele falou assim: olha, seu Davi, eu gosto muito da Bíblia. E olha só, a Bíblia está sempre aberta aqui na minha oficina para me proteger.
Então, alguns estão usando a Bíblia como um amuleto para proteger o ambiente, mas isso não funciona. A Bíblia produz o seu efeito na nossa vida quando nós assimilamos a sua palavra, quando obedecemos, quando introduzimos os seus princípios na nossa vida. E qual é a promessa que Deus faz aos pais fiéis? No mesmo livro de Isaías, no capítulo 8, nós encontramos o seguinte: versículos 16 a 18. Isaías 8, 16 a 18. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E o verso 17 diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Verso 18, quando Jesus voltar, o que dirão os pais que foram fiéis no seu trabalho de educar os filhos? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. E o verso 20 diz, muito conhecido: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, não haverá manhã para eles. Outra versão diz: nunca verão alva. Bem, talvez você esteja enfrentando dificuldades com a sua família. Talvez você tenha algum filho que está afastado de Deus, mas isso não é motivo de desespero. É motivo de oração, de dedicação, de restaurar o altar da família, trabalhar para eles com amor, manter o diálogo. E nós temos uma promessa que eu julgo uma promessa muito especial que encontramos na palavra de Deus. Observem o que nós encontramos em Isaías 49, 24 e 25. Talvez um filho ou outro filho esteja sendo escravizado pelo inimigo, e nós às vezes nos afligimos, nos desesperamos, querendo que esse filho volte para Deus. E nós não vemos em nós poder para isto. Mas qual a promessa de Deus para nós que o buscamos para que salve os nossos filhos? Observem bem esses versículos de Isaías 49, 24 e 25. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Olha que bonito, irmão, na parte final do versículo. Pois eu, disse Deus, eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Queridos irmãos, muitas vezes nós nos afligimos porque oramos e oramos e oramos e não vemos resultado imediato. Eu me lembro de um nosso irmão que vivia na Califórnia. Ele foi acometido de câncer no cérebro. E esse irmão tinha um filho que estava extraviado, se envolveu com drogas, se envolveu com criminosos. Ele vivia na rua catando lixo para vender a fim de comprar alguma droga. Bem, eu me lembro que quando fui visitar o seu pai no hospital, quando ele estava acometido de câncer no cérebro, quando estávamos visitando, chegou uma mensagem, um texto para o seu pai. Aquele filho dizendo assim: pai, eu te amo. Aquele pai ficou muito feliz da vida, né? Mas não foi só isso que aconteceu depois. Esse filho aceitou a Jesus. Hoje ele é um obreiro de muito sucesso na Califórnia. Então, queridos irmãos, se não vemos nossas orações respondidas de imediato, não nos desesperemos. Deus faz o seu trabalho no devido tempo. Então, aquele rapaz que era envolvido com drogas, vivia na rua procurando lixo para vender, para comprar alguma droga. Com a morte do seu pai, ele se converteu e hoje é um obreiro de sucesso na Califórnia. Queridos irmãos, tenhamos ânimo. Qual é a promessa de Deus? Diz Deus, eu contenderei com os que contendem contigo,
e os teus filhos eu salvarei. Essa é uma promessa especial. Mas não se esqueçam, vamos recapitular alguma coisa? Primeiro, os pais devem voltar-se para Deus de todo o coração. Disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. O que mais? Vamos restaurar o altar da família, que está quebrado em muitos lares, em muitos lugares. Vamos seguir o exemplo de Elias. Ele restaurou o altar para começar uma obra de reforma. Nós precisamos restaurar o altar, fazer da Bíblia o livro da casa, fazer da nossa casa uma Betel, uma casa de Deus. Uma casa onde Deus é glorificado pela manhã, pela noite, em todos os momentos. Vamos pregar para os nossos filhos mais com exemplo do que com palavras. Eu sempre me lembro de uma frase que alguém proferiu: pregue sempre o Evangelho e quando for necessário, use palavras. Quer dizer, pregue com a sua vida. Queridos internautas, queridos irmãos de diversos lugares que estão conectados conosco nesta manhã, oramos para que Deus comece um revivamento na sua família, que a fé seja renovada. E diz, eu me lembro de um texto do livro O Caminho a Cristo que diz assim, consagrai-vos a Deus, quando? Pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa, consagrai-vos a Ele e coloque nas mãos de Deus os teus projetos, para que se cumpra ou não, de acordo com a vontade de Deus. Eu oro para que Deus os abençoe ricamente e que muito em breve possamos ver a Jesus voltando e possamos dizer, eis-nos aqui com os filhos que nos deu o Senhor. Esse é o meu sincero desejo. Amém. Oração, neste momento, quero convidar o pastor Davi. Bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso precioso Salvador, chegamos à Tua santa presença nesses momentos, quando estamos conectados com o Teu povo, através da mídia. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, pelo maravilhoso plano da salvação, por Jesus, que desenvolveu um caráter perfeito em sua vida de sofrimentos, por fim morreu no Calvário em nosso lugar, mas ressuscitou, está intercedendo por nós e voltará em breve para levar-nos ao lar celestial. Querido Deus, queremos apresentar-te os pedidos que aqui foram remetidos. Tu conheces o coração de cada um, tu conheces as lutas, as dificuldades, especialmente das famílias. Queira abençoá-las com o teu Santo Espírito. Envia os teus santos anjos para acampar ao redor do teu povo. Rogamos de maneira especial por aqueles filhos que estão afastados de ti. Tem misericórdia deles, não deixe que eles pereçam no pecado, mas que sejam atraídos de volta ao teu redil. Pedimos pelos pais, dá a cada pai, a cada mãe, sabedoria do alto, dá-lhes graça, dá-lhes saúde, para que possam trabalhar pela salvação dos seus filhos. E quando Jesus voltar em breve, nós possamos dizer, eis-nos aqui com os filhos que nos deu o Senhor. Tu sabes, Senhor, as nossas limitações humanas, nossas deficiências de caráter, mas confiamos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Batiza-nos com Teu Espírito, para que sejamos instrumentos eficientes nas Tuas mãos, para a salvação dos nossos semelhantes, mas de modo especial da nossa família. Abençoa todos os amigos e irmãos que estão conectados, queira ser com eles onde quer que estejam. Abençoa o lar de cada um. E prepara-nos para a breve volta de Jesus, em cujo nome te pedimos essas bênçãos. Amém.